Revisão da vida toda, a revisão da sua aposentadoria. Como é que funciona isso? O que está acontecendo, gente? Vamos lá. Na madrugada do dia 25 de fevereiro, agora de 2022, foi aprovada a revisão para a vida toda. Como é que funciona isso? A revisão da vida toda inclui, para cálculo da sua aposentadoria, as contribuições que você tinha no INSS anteriores a julho de 94. Por que surgiu esse assunto? Porque lá em 1999 teve uma lei, a Lei 9.876. Nessa lei trazia duas regras, uma regra de transição e uma regra definitiva. A regra de transição para cálculo da aposentadoria trazia que seria 80% das suas maiores contribuições a partir de julho de 94, mas isso era uma regra de transição. A regra geral, a regra definitiva, não trazia esse limite de a partir de julho de 1994. Tinha que ser todo o cálculo, era todo o cálculo que deveria ser feito. Porém, o INSS, ao conceder essas aposentadorias a partir de então, esqueceu da regra geral e começou a fazer o cálculo da sua aposentadoria a partir apenas de julho de 1994, deixando para trás as suas contribuições anteriores a julho de 1994. A partir daí, tiveram muitas ações, muitas discussões e isso chegou ao STF, que decidiu aprovar a revisão da vida toda. Então, existem regras, nem todo mundo vai ter esse direito. Primeiro direito, se a sua aposentadoria é a partir de 1999. Outra dica muito importante, a sua aposentadoria tem que ser concedida antes de novembro de 2019. Por quê? Em novembro de 2019 foi aprovada a nova reforma, que é a reforma atual que nós temos agora. Então, se sua aposentadoria saiu depois de novembro de 2019, você não tem direito à revisão da vida toda. Mas aqueles que se aposentaram antes e a partir de 99 têm direito a fazer a revisão da vida toda. Outra dica importante, para a gente fazer o pedido de revisão da vida toda, a gente tem um prazo. Esse prazo chama prazo decadencial, que são 10 anos contados da data da concessão da sua aposentadoria. Como assim, doutora? Vou explicar para vocês. Se nós estamos agora em 9 de março de 2022, por exemplo, você só poderá fazer o pedido da sua revisão da vida toda, da sua aposentadoria, se a sua aposentadoria foi concedida a partir de 9 de março de 2012, ou seja, 10 anos. Outra dica muito importante, e essa você tem que guardar. Você precisa analisar se vale a pena você pedir essa revisão, porque às vezes, antes de julho de 1994, as suas contribuições eram pequenininhas, eram baixinhas. Então, a hora de fazer o cálculo, elas não vão influenciar no aumento do valor da sua aposentadoria. Se o seu caso for esse, não compensa você entrar, você pode ser prejudicado. Agora, se antes de 94 foram as suas maiores contribuições para o INSS, obviamente isso vai acrescer no valor da sua aposentadoria. Para isso, você precisa procurar um advogado ou uma advogada da sua confiança. Alguém que faça esse cálculo e consiga te falar quanto você vai ganhar mais. Se é 500, se é R$1.000, se é R$2.000, depende de cada caso. Mas procure um profissional da sua confiança para isso. Até mesmo porque esse cálculo não é simples. Para se fazer esse cálculo, você vai precisar converter os valores anteriores a 94. Porque antes de julho de 94, não era a moeda real, eram outras moedas. Então, precisa fazer a conversão para o real e para ver se isso vale a pena para acrescer o valor da sua aposentadoria. Fica a dica, são 3 dicas muito importantes. Se a sua aposentadoria é concedida
dentro dos 10 anos, não pode passar de 10 anos, você tem direito a pedir a revisão. Se você tem contribuições boas anteriores a julho de 94, que vão acrescer o valor da sua aposentadoria, também é uma dica muito importante. E se a sua aposentadoria for concedida antes de novembro de 2019, porque depois já está valendo a nova regra, que foi a nossa última reforma previdenciária. Fica a dica.